Meu nome é Larissa Monteiro. Eu tinha 37 anos quando tudo aconteceu e, naquela época, estava casada havia quase 6 anos com Henrique Vasconcelos. Se alguém tivesse me perguntado se eu amava meu marido, eu teria respondido imediatamente que sim. E acredito que, naquele momento, eu realmente achava que amava. O problema é que eu havia começado a confundir amor com garantia. Eu tinha certeza de que Henrique estaria sempre ali. Achava que ele suportaria minhas mudanças de humor, minhas provocações e minhas palavras ditas sem pensar. Eu acreditava que, depois de qualquer discussão, seria ele quem tentaria fazer as pazes. Na minha cabeça, não importava quanto eu esticasse a corda, Henrique jamais soltaria a outra ponta. Foi justamente essa certeza que acabou destruindo tudo. Pouco antes de nossa vida desmoronar, nós tínhamos nos mudado para Londrina, no Paraná, depois que Henrique recebeu uma ótima oportunidade de trabalho em uma empresa de projetos industriais. Compramos uma casa em um bairro tranquilo chamado Jardim Aurora, uma região de ruas largas, quintais espaçosos e vizinhos que pareciam saber da vida uns dos outros antes mesmo de as caixas da mudança serem abertas. Eu trabalhava com marketing para uma empresa de eventos corporativos e sempre fui muito sociável. Gostava de conversar, conhecer pessoas e, principalmente, de ser notada. Eu gostava de entrar em algum lugar e perceber que as pessoas reparavam em mim. Henrique era diferente. Era educado, inteligente e simpático, mas reservado. Não precisava ser o centro das atenções. Não procurava aprovação e raramente fazia qualquer coisa apenas para impressionar alguém. Naquela época eu interpretava isso como falta de habilidade social. Hoje entendo que, na verdade, era segurança. Cerca de uma semana depois da mudança, fui eu quem insistiu para fazermos um churrasco no quintal. Eu dizia que seria apenas uma confraternização simples para conhecer os vizinhos, mas, no fundo, queria muito mais do que isso. Eu queria causar uma boa impressão. Comprei luzes decorativas, toalhas novas, bebidas diferentes, sobremesas, arranjos para as mesas e até uma caixa de som que Henrique considerava exagerada para um churrasco de bairro. Na manhã daquele sábado, ele acordou cedo comigo. Montou as cadeiras, limpou a churrasqueira, carregou mesas, organizou o gelo, foi ao mercado buscar ingredientes que eu havia esquecido e ainda assumiu praticamente toda a responsabilidade de preparar a carne. Minha função seria cuidar das bebidas e receber os convidados. Nas primeiras horas, tudo aconteceu normalmente. As pessoas chegaram, elogiaram a casa e começaram a conversar. Então conheci Vinícius Sampaio. Ele morava 3 casas depois da nossa, tinha pouco mais de 40 anos, era divorciado e trabalhava com vendas de equipamentos esportivos. Vinícius tinha aquele tipo de aparência que chamava a atenção imediatamente. Era alto, bronzeado, tinha o corpo de alguém que treinava praticamente todos os dias e uma confiança tão grande que qualquer conversa com ele parecia uma apresentação em que ele já sabia que causaria boa impressão. Quando entrou no quintal, cumprimentou-me, elogiou nossa casa e brincou dizendo que finalmente alguém naquela rua sabia organizar uma festa decente. Eu ri. Até aquele momento, não havia absolutamente nada de errado. O problema começou depois. Passei a procurar Vinícius com os olhos enquanto circulava pelo quintal. Quando ele conversava com outros convidados, eu encontrava algum motivo para me aproximar. Perguntei onde ele treinava, o que exatamente fazia no trabalho, há quanto tempo morava naquele bairro e como tinha reformado a própria casa. Em determinado momento, Vinícius comentou que eu parecia jovem demais para estar casada havia quase 6 anos. Era um elogio simples e até bobo, mas eu gostei. Gostei muito mais do que deveria. Comecei a rir de quase tudo que ele dizia. Toquei no braço dele algumas vezes enquanto falávamos. Aproximava meu corpo mais do que o necessário e, em certo momento, coloquei a mão no bíceps dele enquanto fazia uma brincadeira sobre academia. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Talvez eu não tivesse intenção de beijar Vinícius. Talvez nem tivesse imaginado dormir com ele. Mas eu queria a atenção dele. Queria confirmar para mim mesma que ainda conseguia despertar interesse em outro homem. E o pior de tudo era que eu estava fazendo aquilo a poucos metros do meu marido. Hoje, quando lembro daquela tarde, uma das coisas que mais me envergonham é pensar em Henrique perto da churrasqueira. Ele me observava ocasionalmente, mas não fazia escândalo. Não gritava, não me puxava pelo braço e não demonstrava ciúme exagerado. Apenas via o que estava acontecendo. E eu confundi o silêncio dele com fraqueza. Em determinado momento, Henrique se aproximou segurando uma garrafa de água.
Entregou para mim e disse que eu deveria beber porque o dia estava muito quente. Eu quase não olhei para ele. Agradeci rapidamente e voltei minha atenção para Vinícius. Foi então que fiz algo aparentemente pequeno, mas que Henrique jamais esqueceu. Vinícius perguntou quem era ele. Eu apontei vagamente e respondi: esse é meu marido. Nem sequer disse o nome dele. Minutos antes, eu havia apresentado Vinícius para outras pessoas dizendo seu nome, onde morava, com o que trabalhava e até em qual academia treinava. Mas o homem com quem eu dividia minha vida virou apenas meu marido. Henrique estendeu a mão e precisou se apresentar sozinho. Vinícius foi educado. Apertou a mão dele e até tentou incluí-lo na conversa. Quem tornou aquela situação desconfortável fui eu. Quando Henrique comentou algo sobre a música, eu o interrompi. Quando pediu que eu o ajudasse a verificar as bebidas, revirei os olhos e disse que ele queria controlar tudo. Quando tentou falar novamente, respondi que ele sempre precisava ter uma opinião sobre qualquer assunto. Eu não percebi na hora, mas alguns vizinhos começaram a notar meu comportamento. Patrícia, uma mulher que morava no final da rua, ficou olhando para mim de uma forma estranha. Outro casal se afastou discretamente. Até Vinícius pareceu constrangido em alguns momentos. Mas eu estava embriagada por outra coisa. Não era álcool. Era ego. No começo da noite, Henrique se aproximou novamente. Continuava calmo. Disse que provavelmente entraria em casa porque precisava acordar cedo no dia seguinte. Eu respondi que a festa finalmente estava ficando boa e perguntei por que ele simplesmente não pegava outra bebida ou conversava com alguém. Henrique olhou diretamente para mim e disse: eu preferia conversar com minha esposa. Aquela frase deveria ter sido suficiente para me fazer perceber o que eu estava fazendo. Em vez disso, fiquei irritada porque senti que ele estava me constrangendo na frente de Vinícius. Perguntei o que queria dizer. Henrique respondeu que eu havia passado praticamente toda a tarde ao lado do mesmo homem e ignorado completamente o próprio marido. Alguns convidados que estavam próximos diminuíram a voz. Percebi que estavam prestando atenção. E foi aí que meu orgulho tomou conta de mim. Em vez de chamar Henrique para conversar em particular, ergui a voz e respondi: estou apenas sendo simpática. Se você não consegue lidar com isso, o portão está bem ali. E apontei para o portão lateral da nossa própria casa. Eu esperava que Henrique ficasse irritado. Esperava uma discussão. Talvez imaginasse que ele entraria em casa, ficaria algumas horas emburrado e depois viria falar comigo, como tantas outras vezes. O que eu jamais imaginei foi que ele olharia para o portão, depois para mim e responderia simplesmente: você tem razão. Henrique tirou as chaves do bolso e começou a andar. Durante alguns segundos, achei que estivesse fazendo teatro. Quando abriu o portão, ainda pensei que voltaria. Mas quando atravessou a calçada e caminhou até o carro, senti um aperto estranho no estômago. Perguntei para onde estava indo. Ele não respondeu. Entrou no carro e foi embora. O pior foi o silêncio que ficou no quintal. Ninguém sabia o que dizer. Eu tentei rir, fingi que aquilo não era importante e disse que Henrique estava apenas cansado porque tinha tido uma semana difícil. Depois tentei voltar a conversar com Vinícius, mas a energia da festa havia mudado completamente. Até ele se tornou mais distante. Em menos de uma hora, quase todos os convidados foram embora. Passei o restante do tempo recolhendo copos e tentando convencer a mim mesma de que Henrique tinha sido infantil. Quando entrei em casa mais tarde, encontrei meu marido sentado na bancada da cozinha, bebendo uma cerveja tranquilamente. Aquela calma me irritou ainda mais. Perguntei que tipo de espetáculo tinha sido aquilo. Ele respondeu apenas: você mostrou o portão. Eu usei. Eu disse que ele sabia perfeitamente que não era aquilo que eu queria dizer. Henrique respondeu que talvez eu devesse parar de dizer coisas que não queria que fossem levadas a sério. Foi então que cometi meu segundo grande erro. Em vez de pedir desculpas, comecei a reclamar que ele havia me humilhado na frente dos vizinhos. Disse que precisei inventar que ele estava passando mal para explicar por que tinha saído da própria festa. Henrique perguntou por que eu simplesmente não havia contado a verdade. Respondi que, se contasse, pareceria que eu era uma esposa horrível. Ele soltou uma risada curta e disse que eu havia passado horas grudada em outro homem, tratado meu marido como se fosse um desconhecido e depois mandado que ele saísse da própria casa. Perguntei se aquilo era ciúme. Henrique respondeu que não. Disse que se tratava de respeito. Eu insisti que ele estava exagerando. Disse que apenas estava socializando. Ele lembrou da minha mão no braço de Vinícius.
Respondi que aquilo não significava nada. Então Henrique perguntou se eu teria a mesma reação caso ele tivesse passado a tarde tocando outra mulher, rindo de tudo que ela dizia e praticamente fingindo que eu não existia. Não consegui responder. Como eu não tinha uma boa resposta, procurei outra saída. Disse que o comportamento dele não era saudável. Falei que talvez estivesse inseguro e que deveria conversar com algum profissional para descobrir de onde vinha tanto ciúme. Nunca vou esquecer a expressão de Henrique naquele momento. Não era raiva. Era decepção. Ele abriu a geladeira, ficou alguns segundos olhando para dentro e perguntou se eu conseguia ouvir as coisas que estava dizendo. Perguntei o que ele queria dizer. Henrique respondeu que eu estava transformando toda aquela situação em uma história na qual eu era a esposa inocente e ele era um marido emocionalmente instável apenas porque havia pedido respeito. Fiquei ofendida e disse que ele estava sendo dramático. Então Henrique começou a relembrar cada detalhe. Eu havia apresentado Vinícius pelo nome. Tinha falado do trabalho dele, da casa, da academia e da rotina. Quando chegou a vez de apresentar Henrique, eu simplesmente disse meu marido. Eu neguei. Disse que ele estava interpretando as coisas da pior maneira possível. Mas ele tinha razão, e eu sabia. Como não consegui vencer aquela discussão, fiz o que pessoas orgulhosas costumam fazer quando percebem que estão perdendo. Procurei aliados. Peguei meu celular e liguei para minha irmã, Paula. Disse que Henrique havia ficado extremamente ciumento durante o churrasco. Contei que ele tinha ido embora no meio da festa apenas porque eu estava conversando com um vizinho. Omiti os toques. Omiti as risadas. Omiti que havia ignorado Henrique praticamente a tarde inteira. Omiti também que eu mesma tinha apontado para o portão. Quando Paula perguntou se eu tinha flertado com Vinícius, respondi que não. Disse que estava apenas sendo educada. Henrique ouviu parte da conversa. Não interrompeu. Apenas subiu as escadas. Depois liguei para meu pai, Augusto, e contei praticamente a mesma versão. Na manhã seguinte, descobri que aquelas ligações tinham sido mais um erro. Meu cunhado, Sérgio, ligou para Henrique. Mais tarde fiquei sabendo do conteúdo da conversa porque Sérgio contou para Paula, e ela me ligou indignada. Sérgio disse que só estava tentando ajudar e perguntou a Henrique por que ele estava criando uma tempestade por causa de uma conversa entre vizinhos. Henrique respondeu perguntando se eu havia contado que passei horas tocando o braço de outro homem, ignorando meu próprio marido e que depois o mandei embora quando ele reclamou. Sérgio ficou em silêncio. Henrique perguntou: se sua esposa passasse 3 horas flertando com outro homem na sua frente e depois mandasse você embora quando reclamasse, você ficaria tranquilo? Sérgio respondeu que era diferente. Henrique perguntou por quê. Ele não soube explicar. Pouco tempo depois, meu pai também ligou. Meu pai sempre me protegeu. Sempre. Eu achei que aquela ligação colocaria Henrique em seu devido lugar. Aconteceu exatamente o contrário. Meu pai perguntou que tipo de homem humilhava a própria esposa na frente dos vizinhos. Henrique perguntou como, exatamente, tinha me humilhado. Meu pai falou sobre ele ter ido embora. Henrique então contou toda a história. Meu pai respondeu que eu sempre tinha sido muito comunicativa e que Henrique sabia disso quando se casou comigo. Foi então que ele disse uma frase que eu só fui entender muitos meses depois. A personalidade dela não é licença para desrespeitar o casamento. Meu pai insistiu que Henrique estava exagerando. Henrique respondeu que não estava exagerando. Estava apenas deixando de fingir que aquela situação era aceitável. Quando meu pai disse que talvez ele tivesse se casado com a mulher errada, Henrique respondeu: talvez eu tenha. Aquilo assustou meu pai. E, quando soube da conversa, também me assustou. Pela primeira vez comecei a perceber que a situação talvez fosse muito mais séria do que eu imaginava. Mesmo assim, continuei incapaz de fazer a coisa mais simples: pedir desculpas de verdade. Em vez disso, passei horas pesquisando artigos sobre ciúme, insegurança e relacionamentos controladores. Encontrei 3 terapeutas de casal e anotei os nomes. Quando Henrique entrou na cozinha naquela noite, mostrei tudo. Disse que havia encontrado profissionais especializados em reconstrução de confiança e controle emocional. Ele olhou para os papéis e perguntou: você está escolhendo um terapeuta ou procurando um diagnóstico para mim? Fiquei furiosa. Disse que estava tentando salvar nosso casamento. Henrique perguntou se meu plano para salvar o casamento era convencer um profissional de que meu marido tinha algum problema psicológico. Eu respondi que ele não deveria brincar com aquilo porque era sério. Henrique disse que concordava. Era muito sério.
Ele só ainda não sabia o que era pior: eu ter passado horas flertando com outro homem ou estar tentando transformá-lo no culpado por não aceitar aquilo. Neguei novamente que tivesse flertado. Henrique ficou em silêncio. Então comecei a citar um artigo que dizia que ciúmes excessivos podiam estar ligados a abandono e insegurança. Ele perguntou se eu tinha noção de como tinha soado quando apontei para o portão e mandei meu próprio marido embora. Respondi que havia sido apenas uma frase dita no calor do momento. Henrique perguntou então por que eu tinha ficado tão revoltada quando ele realmente saiu. Eu disse que ele estava distorcendo tudo. Foi quando ele fez uma pergunta que me deixou sem saída. Você já pediu desculpas desde o churrasco? Respondi que sim. Henrique disse que não. Eu havia dito que estava envergonhada. Tinha dito que ele exagerou. Tinha sugerido terapia. Tinha envolvido minha família. Mas nunca tinha olhado para ele e falado simplesmente: eu errei. Desculpa. Pela primeira vez desde aquela noite, fiquei sem resposta. Depois de alguns segundos, falei: está bem. Talvez eu tenha sido simpática demais. Henrique apenas me encarou. Eu sabia que continuava minimizando tudo. Respirei fundo e finalmente disse algo que eu não queria admitir. Tudo bem. Eu flertei. Ele não comemorou, não sorriu e nem tentou me humilhar. Apenas perguntou se eu entendia por que aquilo importava. Respondi que nunca tive intenção de fazer nada com Vinícius. Henrique disse que, naquele ponto, minha intenção importava muito menos do que minhas escolhas. Falou que eu estava mais preocupada em provar que ele era inseguro do que em reconhecer que eu o havia desrespeitado. Depois disse algo que me atingiu de verdade. Você não pensou em mim nem por um segundo. Eu quis negar, mas não consegui. Henrique continuou. Eu não pensei nele enquanto ria de todas as piadas de Vinícius. Não pensei nele quando coloquei a mão no braço daquele homem. Não pensei nele quando o apresentei como se fosse apenas um acessório da casa. E certamente não pensei nele quando apontei para o portão diante dos vizinhos. Comecei a chorar. Disse que ele estava sendo frio. Henrique respondeu: eu fiquei frio porque você me queimou. Mesmo naquele momento, ainda tentei recuperar o controle da situação. Disse que, se ele realmente quisesse continuar casado comigo, precisaria aceitar fazer terapia de casal. Caso contrário, eu não via caminho para nós dois. Eu esperava que ele cedesse. Era assim que nossas discussões normalmente funcionavam. Eu ameaçava me afastar e Henrique tentava aproximar. Mas daquela vez ele ficou alguns segundos em silêncio e respondeu: então talvez realmente não exista caminho. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Perguntei o que queria dizer. Henrique explicou que faria terapia se fosse para discutirmos honestamente nossos problemas, mas não entraria em um consultório para ouvir que precisava corrigir problemas que não tinha criado. Disse que não aceitaria sentar diante de um profissional enquanto eu carregava uma pasta cheia de artigos tentando provar que ele era ciumento, controlador ou emocionalmente instável. Perguntei se ele estava simplesmente desistindo de nós. Henrique respondeu que eu mesma tinha dito que não existia futuro sem aquelas condições. Ele estava apenas aceitando minha conclusão. Foi naquele instante que comecei a compreender que minha ameaça havia falhado. Eu tinha usado a possibilidade de perder nosso casamento como ferramenta de pressão. Henrique simplesmente aceitou a possibilidade de perdê-lo. Pedi para voltarmos ao normal. Ele perguntou se normal significava voltar a fingir que nada tinha acontecido. Eu prometi mudar. Disse que nunca mais falaria com Vinícius. Falei que não o cumprimentaria nem mesmo se o encontrasse na rua. Henrique respondeu que o problema jamais havia sido apenas Vinícius. O verdadeiro problema era minha necessidade de ser admirada. Eu precisava tanto da atenção das pessoas que tinha sido capaz de humilhar meu próprio marido para receber validação de outro homem. Eu disse que tinha sido um erro. Henrique corrigiu. Foi uma escolha. Essa frase ficou presa na minha cabeça. Ele disse que eu escolhi flertar. Escolhi ignorá-lo. Escolhi ridicularizar a preocupação dele. Escolhi apontar para o portão. E depois, quando percebi que Henrique tinha levado minhas palavras a sério, escolhi ligar para minha irmã, meu pai e meu cunhado para transformá-lo no vilão antes que ele pudesse contar sua própria versão. Tentei dizer que tinha feito aquilo porque estava assustada. Henrique respondeu: você não estava assustada. Você estava perdendo o controle da história. Eu desabei. Pedi que ele não acabasse com quase 6 anos de casamento por causa de uma única noite. Henrique respondeu que aquilo não estava acontecendo por causa de apenas uma noite. O churrasco apenas havia mostrado, de uma maneira impossível de ignorar,
Um padrão que já existia havia muito tempo. E, olhando para trás, sei que ele estava certo. Eu já havia feito comentários sobre outros homens para provocar ciúme. Já tinha interrompido Henrique na frente de amigos. Já tinha contado detalhes das nossas discussões para minha família de uma maneira que sempre me fazia parecer inocente. Em outras ocasiões, eu havia ameaçado dormir na casa da minha irmã esperando que ele implorasse para eu ficar. E Henrique quase sempre tentava consertar. Dessa vez, ele não tentou. Perguntei se quase 6 anos de casamento não significavam nada. Henrique respondeu que significavam muito e que justamente por isso doía perceber que eu havia tratado nosso casamento como se ele fosse incapaz de me deixar. Pedi mais uma chance. Ele disse que não sabia se conseguiria olhar para mim da mesma maneira. Henrique então começou a subir as escadas. Perguntei para onde estava indo. Ele respondeu que pegaria algumas roupas e passaria alguns dias fora. Perguntei quais detalhes precisaríamos resolver. Ele parou no meio da escada e respondeu com apenas uma palavra: divórcio. Foi quando comecei a chorar de verdade. Pedi que ele não fosse. Disse que estava exagerando e que casamentos não terminavam por causa de um churrasco. Henrique olhou para mim e respondeu: casamentos terminam quando o respeito acaba. Depois acrescentou: você disse que o portão estava ali. Eu devia ter entendido antes que a saída sempre esteve. Naquela noite, Henrique foi para a casa de seu irmão mais velho, Fábio. Assim que ele saiu, comecei a mandar mensagens. As primeiras foram cheias de raiva. Escrevi que ele estava sendo infantil. Disse que estava transformando uma discussão pequena em algo gigantesco. Falei que ele estava destruindo nossa estabilidade. Depois, conforme as horas passaram, o medo começou a substituir a raiva. Escrevi que poderíamos procurar outro terapeuta. Disse que bloquearia Vinícius. Prometi nunca mais comentar nossos problemas com minha família. Liguei várias vezes. Henrique não respondeu. No segundo dia, minhas mensagens mudaram completamente. Pedi desculpas. Disse que o amava. Pedi que voltasse para casa para conversarmos com calma. Prometi que faria qualquer coisa para salvar nosso casamento. Foi então que percebi o que, na época, eu chamava de vingança. Henrique não gritava comigo. Não me insultava. Não publicava nada nas redes sociais. Não tentava me humilhar com outra mulher. Ele simplesmente retirou de mim aquilo que eu sempre tinha considerado garantido, a presença dele. E a ausência de um homem que eu acreditava controlar doeu muito mais do que qualquer vingança teatral poderia ter doído. No terceiro dia, fui ao escritório dele. Eu estava acabada. Quase não tinha dormido. Minha roupa estava amarrotada e eu prendi o cabelo de qualquer jeito antes de sair de casa. Cheguei à empresa onde Henrique trabalhava, e a recepcionista anunciou minha presença. Ele autorizou minha entrada. Quando entrei, encontrei Henrique sentado atrás da mesa, trabalhando normalmente. Aquilo me destruiu um pouco mais. Minha vida parecia ter parado. A dele continuava. Sentei diante dele e disse que precisávamos conversar. Henrique respondeu que já tínhamos conversado. Eu disse que sabia que havia errado, mas que terminar um casamento por causa de uma noite era loucura. Ele repetiu que não estava terminando por causa de uma única noite. Era pelo padrão. Perguntei qual padrão. Henrique respondeu que, durante muito tempo, eu tinha esperado ter um marido que aceitasse ser desrespeitado silenciosamente para que eu continuasse me sentindo admirada. Um marido que observasse minha proximidade com outros homens e fingisse não perceber. Um marido que aceitasse ser humilhado para evitar conflito. Um marido que acabasse pedindo desculpas quando eu errava simplesmente porque eu sabia chorar primeiro. Disse que aquilo era injusto. Henrique respondeu: talvez não seja bonito, mas é verdade. Falei que nunca tive intenção de fazê-lo sentir daquela maneira. Ele disse que minhas intenções não apagavam o efeito das minhas ações. Eu disse que estava arrependida. Henrique perguntou por que meu arrependimento só tinha aparecido depois que ele saiu de casa. Fiquei em silêncio. Ele continuou dizendo que eu não tinha pedido desculpas enquanto ele ainda estava ao meu lado. Eu só comecei a pedir desculpas quando percebi que estava perdendo as coisas que considerava garantidas. A casa. A rotina. O casamento. A segurança de saber onde ele estaria todas as noites. Comecei a chorar e disse que o amava. Henrique respondeu calmamente: eu acredito que você me ama. Só não acredito que você me respeita. Perguntei se o amor não era suficiente. Ele disse que não. Explicou que o respeito era o mínimo necessário para impedir que o amor se transformasse em dependência, humilhação ou simples costume. Eu prometi mudar.
Henrique balançou a cabeça e então disse uma das frases mais duras que ouvi naquela fase, justamente porque eu sabia que havia verdade nela. Você não está sofrendo apenas porque sente minha falta. Você está sofrendo porque perdeu o controle. Neguei imediatamente. Disse que não queria nenhum outro homem. Henrique respondeu que talvez fosse verdade, mas que durante muito tempo eu também não parecia realmente querer um marido ao meu lado. Eu queria alguém girando ao meu redor. Alguém que me colocasse no centro. Alguém que jamais fosse embora. Foi então que perguntei se ele já havia procurado um advogado. Henrique abriu uma gaveta e colocou um cartão sobre a mesa. Sim, ele já tinha procurado. Senti falta de ar. Disse que não assinaria nada. Henrique respondeu que não precisava da minha permissão para iniciar o processo. Eu poderia contestar, atrasar, discutir patrimônio e contratar advogados, mas aquilo não mudaria a decisão dele. Perguntei se estava realmente fazendo aquilo comigo. Henrique respondeu. Eu comecei a fazer no instante em que atravessei aquele portão. Saí do escritório humilhada e furiosa. Durante alguns dias, pensei em dificultar tudo. Pensei em contratar o advogado mais agressivo que conseguisse encontrar. Pensei em brigar pela casa apenas para causar problemas. Mas, conforme o tempo passava, comecei a entender que não existiria satisfação naquele caminho. Henrique não estava tentando me destruir. Ele simplesmente estava saindo de uma relação que não aceitava mais. E isso tornava tudo ainda mais difícil, porque eu não conseguia transformá-lo no monstro que precisava que ele fosse para aliviar minha própria culpa. Também descobri que os vizinhos tinham visto muito mais do churrasco do que eu imaginava. Patrícia, aquela mulher que morava no final da rua, encontrou comigo certa vez no mercado e perguntou com cuidado se estava tudo bem. Respondi que Henrique e eu estávamos passando por uma fase difícil. Ela ficou alguns segundos em silêncio e disse que esperava que conseguíssemos resolver. Mas o olhar dela dizia outra coisa. Naquele instante, percebi que ninguém tinha acreditado completamente na versão que eu vinha tentando contar. Eu tinha passado dias dizendo que meu marido era ciumento, mas várias pessoas tinham visto com os próprios olhos como eu o tratei naquela tarde. Vinícius também começou a me evitar. Nas primeiras vezes em que nos cruzamos, ele apenas cumprimentava rapidamente. Depois começou a entrar em casa quando me via na rua. Uma tarde, mandei uma mensagem dizendo que queria esclarecer que nada daquilo era culpa dele. Vinícius respondeu apenas, acho melhor mantermos distância. Aquilo feriu meu ego mais do que eu gostaria de admitir. O homem cuja atenção eu tinha valorizado mais do que o conforto do meu marido agora, nem sequer queria conversar comigo. Quase 2 semanas depois da conversa no escritório, recebi os documentos formais do processo de divórcio. Passei horas olhando para aquelas folhas. Quando nosso casamento parecia seguro, eu tratava Henrique como se sua presença estivesse garantida para sempre. Agora cada assinatura parecia arrancar mais um pedaço daquela segurança. Consultei uma advogada. Ela explicou o processo, os bens e os prazos. Não havia grandes disputas. Nós não tínhamos filhos e a casa havia sido comprada recentemente. Financeiramente seria desagradável, mas administrável. O que eu queria não era dinheiro. Eu queria voltar no tempo. Queria retornar àquela tarde e, quando Henrique aparecesse com a garrafa de água, queria olhar para ele. Queria apresentá-lo pelo nome. Queria tirar imediatamente minha mão do braço de Vinícius. Queria dizer aos convidados que aquele era o homem que tinha acordado cedo, montado as mesas, limpado a churrasqueira, ido ao mercado e passado a manhã inteira preparando nossa casa para receber pessoas que ele mal conhecia. Mas o arrependimento é cruel justamente porque muitas vezes oferece clareza quando a oportunidade de agir já desapareceu. Nos dias seguintes, Henrique não me procurou. A ausência dele começou a ocupar cada canto da casa. O copo que costumava usar continuava no armário. A cadeira onde geralmente sentava ficava vazia. O lado da cama parecia enorme. E comecei a perceber quantas coisas Henrique fazia sem receber qualquer reconhecimento. Ele pagava as contas antes do vencimento, resolvia problemas do carro, organizava compras, lembrava compromissos, fazia café aos domingos e buscava comida quando eu chegava cansada. Eram coisas pequenas demais para chamar minha atenção enquanto faziam parte da rotina, mas enormes quando desapareceram. Eu costumava dizer que Henrique era previsível. Quando ele deixou de estar ali, entendi que previsibilidade também podia significar segurança. Meu pai parou de comentar o assunto depois que entendeu a história completa. Paula, minha irmã, ainda tentou me defender por algum tempo,
mas até ela disse que eu havia ido longe demais ao envolver toda a família. Sérgio nunca mais ligou para Henrique. Em determinado momento, minha própria mãe me fez uma pergunta que eu não queria ouvir. Se fosse ele fazendo tudo isso com outra mulher na sua frente, você teria aceitado? Respondi que não. Ela então perguntou por que eu esperava que Henrique aceitasse. Não tive resposta. Cerca de 3 semanas depois, assinei os documentos que faltavam. Não coloquei bilhete. Não escrevi declaração. Não pedi outra chance. Eu já tinha pedido várias vezes. Naquele ponto, comecei a entender que insistir não era amor. Era apenas mais uma tentativa de ignorar a decisão dele. Alguns meses depois, nosso divórcio estava praticamente concluído. Henrique ficou com algumas coisas, eu com outras, e vendemos a casa. Mudei para um apartamento menor em outra região de Londrina. O mais irônico é que eu tinha escolhido aquela casa justamente porque queria um quintal grande onde pudesse receber pessoas. No final, o quintal virou o lugar onde meu casamento morreu. Nunca tive nada com Vinícius. Nunca houve beijo, encontro secreto ou caso. Algumas pessoas podem ouvir minha história e achar que Henrique exagerou porque eu nunca cheguei a traí-lo fisicamente. Durante algum tempo, eu também pensava assim. Hoje não consigo mais esconder de mim mesma que houve uma forma de traição. Eu traí a confiança dele quando transformei meu marido em figurante diante de outro homem. Traí nosso casamento quando procurei validação masculina na frente dele e depois ridicularizei a reação que eu mesma provoquei. Traí novamente quando envolvi minha família e contei apenas uma versão conveniente da história. Talvez eu nunca tenha dividido uma cama com Vinícius, mas durante algumas horas ofereci a ele uma atenção, uma admiração e uma energia que eu deveria ter protegido dentro do meu próprio casamento. Henrique percebeu isso. A vingança dele, se é que posso realmente chamar assim, não foi me trair. Não foi publicar nada sobre mim. Não foi tentar destruir minha reputação. Foi algo muito mais simples. Henrique acreditou nas minhas próprias palavras. Eu apontei a saída acreditando que ele jamais teria coragem de atravessá-la. Ele atravessou. Quando achei que voltaria implorando, ele procurou um advogado. Quando tentei transformá-lo em culpado, ele parou de discutir. Quando minha família ligou para pressioná-lo, ele contou a verdade e seguiu em frente. Quando ofereci terapia como ultimato, ele preferiu aceitar o fim do casamento a aceitar uma culpa que não era dele. Quando finalmente fui eu quem começou a implorar, Henrique já não precisava mais da minha aprovação para tomar decisões. Talvez essa tenha sido a parte que mais doeu. Passei anos acreditando que Henrique precisava mais de mim do que eu precisava dele. Descobri tarde demais que ele não precisava ficar. Ele escolhia ficar. E pessoas que escolhem ficar também podem escolher ir embora. Encontrei Henrique apenas uma vez quase um ano depois. Foi por acaso, em uma cafeteria perto do centro. Ele estava sozinho, olhando alguma coisa no celular. Parecia bem. Estava um pouco mais magro, tranquilo e diferente. Meu primeiro impulso foi sair dali antes que ele me visse, mas já era tarde. Henrique levantou os olhos e me reconheceu. Cumprimentou-me educadamente. Perguntei como estava. Ele respondeu que estava bem e perguntou como eu estava. Disse que também estava bem. Conversamos durante menos de 2 minutos. Não houve acusações. Não houve reconciliação. Não houve nenhuma cena digna de filme. Antes de ir embora, criei coragem e disse que tinha entendido muitas coisas desde o divórcio. Henrique me olhou durante alguns segundos e respondeu apenas que esperava que eu estivesse feliz. Foi tudo. Enquanto caminhava até o estacionamento, percebi que aquela talvez fosse a última parte daquilo que durante tanto tempo chamei de vingança. Henrique tinha seguido em frente sem precisar que eu sofresse para justificar sua decisão. Eu já não era o centro da história dele. Durante meses, essa ideia foi insuportável. Depois se tornou libertadora, porque finalmente me obrigou a olhar para mim mesma sem procurar alguém para culpar. Hoje, quando alguém pergunta por que meu casamento acabou, não digo mais que meu ex-marido era ciumento. Não digo que ele terminou tudo por causa de um churrasco. Também não culpo Vinícius. Digo a verdade. Eu estava tão convencida de que meu marido jamais me deixaria que comecei a tratá-lo como alguém incapaz de ir embora. Naquela tarde, quis mostrar a Henrique que eu tinha poder. Apontei para o portão diante de todos e praticamente o desafiei a sair. Ele saiu. E nunca voltou. Aprendi da pior maneira que existem traições que começam muito antes de qualquer beijo. Elas começam quando você passa a gostar mais da atenção de um estranho do que da dignidade da pessoa que divide a vida com você.
Começam quando você humilha seu parceiro para parecer interessante diante de outra pessoa. Começam quando você sabe que está ultrapassando um limite, mas continua porque acredita que nunca sofrerá consequência alguma. Eu ultrapassei esse limite e depois tentei convencer Henrique de que o limite nunca havia existido. Foi isso que realmente destruiu nosso casamento. Se pudesse voltar aquela tarde, faria quase tudo diferente. Mas não posso. Tudo o que posso fazer é contar o que aconteceu e admitir a parte mais difícil. Henrique não destruiu nosso casamento quando pediu o divórcio. Eu já vinha destruindo aquilo havia muito tempo, e naquele churrasco apenas dei a ele coragem suficiente para parar de tentar reconstruir sozinho algo que eu continuava quebrando. Apontei para o portão como se fosse apenas uma ameaça vazia. Para mim, era uma frase dita no calor do momento. Para Henrique, tornou-se um caminho. E aquela acabou sendo a vingança mais silenciosa que alguém poderia ter feito comigo. Ele simplesmente foi embora e me deixou vivendo com as consequências das escolhas que eu tinha certeza de que jamais precisaria pagar. Se você chegou até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que você faria no lugar de Henrique. Você teria dado outra chance ou também teria atravessado aquele portão sem olhar para trás?